você que está ligado na CDL-FM, começa aqui na CDL-FM o Conectamente, que vai ao ar toda semana e que fala sobre empreender de todas as maneiras. Para quem empreende, para quem gosta, para quem quer saber sobre o tema, para quem nunca ouviu falar e quer ouvir tudo sobre empreender de todas as maneiras na vida, nós estamos aqui no ar com o Conectamente. Depois que esse programa acaba, você pode ir para as nossas plataformas de streaming e ouvi-lo quantas vezes quiser, enviar para quantas pessoas quiser, porque esse é o nosso maior prazer. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para que o titular desse programa, o vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso, faça aí uma apresentação do nosso tema de hoje. Fernandão, é com você. Bora lá, meu amigo Paulo Leite. A convidada de hoje transformou o topo do mundo em símbolo de coragem, representatividade e transformação social. Nascida na periferia de Campinas, filha de imigrantes pernambucanos, ela começou a trabalhar ainda criança vendendo recicláveis, balas e bicicletas. Anos depois, descobriu no montanhismo uma paixão e no Everest um propósito. Mas chegar à montanha mais alta do planeta exigia muito mais do que preparo físico. Sem recursos para custear a expedição, ela passou 13 meses recolhendo materiais recicláveis para financiar o próprio sonho. Foram 130 toneladas arrecadadas até conseguir chegar ao Nepal. E no dia 23 de maio de 2021, entrou para a história ao se tornar a primeira mulher negra latino-americana a alcançar o topo do Monte Everest. Apresenta essa fera aí, Paulo. E é fácil de apresentar, você já falou tudo sobre ela. Areta Duarte, que prazer ter você aqui no Conectamente, tudo bem? Tudo maravilha, que honra, que gostoso ouvir sobre uma história e de algum modo realmente poder colaborar com essa ideia de empreendedorismo, com essa ideia de sonho também, de força, de coragem, de avanço para as nossas próprias realizações. Muito bom ouvi-los, muito bom estar aqui. Que bom, e o pontapé inicial dessa conversa, sempre quem dá é ele, porque é titular tem que jogar a bola na frente do reserva. Então ele faz a primeira pergunta. Diga lá, Fernandão. Areta, vamos lá. Você vai contar a sua história. A gente deu uma breve pincelada nisso aí, mas uma coisa que é interessante, você fala sempre sobre o poder interno bruto. Em que momento você descobriu que o maior ativo não era financeiro, e sim emocional e mental? Absolutamente. E é muito curioso essa coisa do poder interno bruto, eu tenho chamado de PIB, que não tem a ver com o índice econômico dos países, tem a ver com o poder que eu identifico em mim e sei que tem em todas as pessoas. A gente trouxe esse conceito exatamente quando eu retornei do Everest, ali em junho de 2021, numa entrevista coletiva. Eu falei, gente, ao chegar no Everest, eu identifiquei um poder interno bruto que me fez realmente me sentir potente, em condição de realizar algo que parecia improvável. E aí alguém disse, PIB, Areta, PIB. Eu falei, o quê? PIB, poder interno bruto. Poder interno bruto nada mais é do que potencial da gente realizar, da gente se conectar com o poder que está dentro da gente entender a nossa força, de que todos nós temos condição de avançar com inteligência emocional, com disciplina, com planejamento, com garra, com coragem, identificando sim as nossas vulnerabilidades. Afinal de contas, nós somos seres humanos, é natural que tenhamos em certo momento um pouco de ansiedade, em certo momento um pouco de medo, em certo momento um pouco de raiva, mas desde que a gente faça uma gestão adequada dessas emoções e acredite na nossa potência para avançar em busca das nossas realizações, poxa, esse poder interno bruto fica ativado. Eu chamo de bruto até que a pessoa identifique esse poder. Depois dela identificar, ela vai lapidando e avançando passo a passo rumo ao objetivo próprio. Você sai da periferia de Campinas e vai para o topo do Everest. É mais ou menos esse o caminho. Em que momento você percebeu que o que você estava fazendo era muito mais do que uma conquista esportiva? Não foi elementar, sabe? Porque eu decidi ir ao Everest exatamente em março de 2020, quando estávamos ali em pandemia por conta de Covid. Era o ano em que eu guiaria um grupo até o campo base do Everest. Eu já era guia de montanha, já tinha experiência em altitude, em escalada em rocha, escalada em gelo, volume de experiência nesse tipo de ambiente. Mas ali, em março de 2020, era para eu guiar um grupo até o campo base, 5.300. A viagem foi cancelada por conta da pandemia. Na mesma semana eu comecei a refletir muito sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo na minha vida, será mesmo que amanhã eu estou aqui?
Será mesmo que eu estou vivendo com intensidade? Estou vivendo na direção dos meus sonhos, do meu propósito? Identifiquei que eu poderia fazer muito mais em relacionado a isso, que eu poderia me aproximar mais do meu propósito de vida, um propósito que eu identifiquei quando eu escolhi cursar educação física, por exemplo. O meu propósito era atuar com os esportes, com a natureza e promover transformação de vidas, principalmente de crianças e de adolescentes. Por muito tempo eu deixei isso de lado. Então a pandemia me trouxe de volta essa reflexão e naquela semana eu decidi que iria ao Everest para reativar ou para fundamentar os meus projetos socioambientais. Fortaleceu. Eu fui para o Everest absolutamente, pensando também numa realização pessoal, né, de uma conquista, de chegar ao topo do mundo, mas com o tempo, nesse projeto que a gente chamou da Sucata Everest, já fui me conectando com pessoas, as pessoas já foram me entendendo que aquela conquista, que aquela projeção não era individual, não era conquista só da Areta, era uma projeção com certeza coletiva, e foi naquele momento que eu fiquei ainda mais empoderada, fortalecida dentro do projeto, porque foi difícil. Para escalar o Everest, eu precisava de aproximadamente R$ 400 mil. Eu estava começando do zero, minha conta tinha R$ 0. Então parecia algo realmente improvável para essa garota negra da periferia da cidade de Campinas. Parecia improvável. No entanto, à medida que eu ia percebendo que aquela projeção não era minha, era nossa, no coletivo mesmo, eu me motivava. Eu encontrei propósito e o que me fez chegar lá foi, de fato, uma legião de pessoas engajadas nesse propósito em comum. O de um mundo melhor, de um futuro mais adequado, justo para as pessoas, especialmente crianças e adolescentes periféricas. O Areta, essa conexão com as pessoas é lindo, né? E acho que essa história, quando você coloca esse título, da sucata ao Everest, nesse caminho você deve ter passado por vários e vários obstáculos. Eu queria que você me falasse de dois pontos importantes. Dentro desses obstáculos, o maior problema, ou a maior dificuldade que você passou, está ligada à parte financeira ou à parte de continuar acreditando no seu sonho? Eu sou privilegiada porque eu tenho uma família que incentiva o tempo todo. Uma mãe pernambucana que saiu há 50 anos do Nordeste para tentar uma vida melhor aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, com meu pai. Quando eles chegaram aqui, não tinham nem onde morar, construíram um barraco de madeirite, que não tinha, obviamente, naquela região, que é o Jardim Capivari, não tinha saneamento básico, não tinha energia, não tinha água. Então, imagina a situação dessa minha família que acreditou que poderia construir uma moradia e formar família. Eu sou a caçula de 3, meus pais tiveram 3 crianças. Então, desde a minha infância, eu percebo a minha família muito forte, muito determinada, muito dedicada e convicta de que a vida pode melhorar, que a gente chama de fé. A convicção nada mais é do que fé. Fé de que sim, o nosso presente é de um jeito, mas o nosso amanhã pode ser melhor. Então, isso é um privilégio para mim. Então, com certeza, o desafio maior foi o financeiro, porque à medida que a gente deseja escalar o Everest no ano de 2020, onde até aquele momento apenas 25 brasileiros tinham tido essa possibilidade, um país como o nosso, com uma população tão grande, porque apenas 25 brasileiros tinham conseguido até aquele momento. Não é por falta de vontade, não é por falta de, poxa, não tem interesse nessa escalada. Falta de acesso econômico, financeiro. E, obviamente, para a minha realidade, que começava do zero, era muito mais desafiador. No entanto, coisa que está fora, por exemplo, o dinheiro, a gente pode ir conquistando. O mais desafiador é, poxa, estabelecer o que está dentro, de maneira adequada e empoderada. O que estava dentro para mim era o poder interno bruto, que veio muito dessa família. Uma família que sempre acreditou que amanhã pode ser melhor, diante de trabalho, dedicação, organização, avançando passo a passo. E parece até com escalada, sabe? Hoje essa era a base. Amanhã no campo 1, depois campo 2. E quem sabe, se eu continuar convicta, e dedicada e preparada, porque eu também não posso dizer que eu fui para o Everest sem preparação. Existe uma preparação para cada tipo de objetivo que a gente estabelece. E preparada, daqui a pouco eu estou no cume. E em segurança, que é o mais importante também. Então, Fernando, o mais difícil não é o financeiro. Ou melhor, para mim o mais difícil foi o financeiro, mas a parte mais desafiadora para a maioria da população eu estava garantida por conta da família, de amigos e de pessoas que se conectavam comigo, entendendo que poderiam me ajudar e realmente se engajaram. O Everest é um desafio físico, mas também tem muito simbolismo para o montanhista. Qual foi a parte mais difícil? O frio, a altitude, o dinheiro ou provar que era possível?
O Everest tem um desafio físico, também tem trechos técnicos, mas também a questão emocional. Então, além do econômico, que a gente já comentou aqui, o emocional com certeza é o determinante para o sucesso. Porque fisicamente eu estava treinada e muitas outras pessoas chegam lá super treinadas, é o recomendado. Tecnicamente também é fundamental ter o treinamento, ter conhecimento de escalada em rocha, ter o conhecimento de escalada em gelo. E, obviamente, ao longo dos meses e anos, você desenvolver o volume de experiência nesse tipo de ambiente. Então, fisicamente, tecnicamente, você vai aprendendo a lidar com aquele ambiente, mas que tudo vai reconhecendo como é que o teu corpo reage em altitude, em ar rarefeito. Eu já tinha 9 anos de experiência nesse tipo de ambiente, então eu me conhecia muito bem e sabia que eu tinha minimamente a condição de avançar. Pouquíssimas pessoas no mundo não conseguem se adaptar à altitude quando se há uma logística adequada. No meu caso, eu sabia que a logística seria adequada com certeza, porque eu estava preocupada numa contratação de operação experimentada naquele lugar, e mais que tudo, que soubesse lidar com o brasileiro, porque também isso é diferencial, lidar com o equatoriano, onde tem altitude, com o boliviano, com o peruano, com o argentino, com o norte-americano e com o europeu, é uma coisa. Lidar com o brasileiro em alta montanha é outra, porque nós não temos no nosso país montanhas acima de 3.000 metros de altitude. Bom, tecnicamente, fisicamente, eu estava treinada. O que de fato é super e mais desafiador nesse tipo de ambiente é a questão emocional. Quando vem o frio extremo de menos 30, você consegue avançar ou pede para voltar? Quando você vê uma greta, fendas, que são aqueles buracos no meio da montanha, e que eventualmente aquilo é instável por conta da ponte, a escada que é colocada ali, você consegue seguir ou o seu medo vai te bloquear e vai mandar você voltar? E quando você se depara com um corpo, por exemplo, eu encontrei 4 corpos na montanha. Como é que você vai gerir emocionalmente essa situação? Você conseguirá avançar sabendo que no caso daquela pessoa que você encontrou está morta, você não tem mais o que fazer, não tem como ajudá-la e, portanto, segue sua viagem exatamente quando você sai da sua cidade e viaja para outro lugar, você vê um acidente, você lamenta, mas avança na viagem? Ou, porventura, naquele momento você não tem condição de seguir em frente porque viu o corpo e volta para sua casa? Então, tem uma série de situações que acontecem na montanha, uma expedição muito longa, a gente reserva 60 dias para ficar no Everest, eu fiquei 54 dias, portanto, o número de variáveis e desafios são imensos, mas é a cabeça que vai determinar. No meu caso, eu diria que tinha algumas válvulas de escape e uma gestão emocional baseada em música, em leitura, em família, em pessoas de minha confiança, onde eu poderia me conectar, conversar, dialogar e dissipar qualquer tipo de energia negativa que estava me atrapalhando ali na jornada. Ô, Areta, o Conectamente tem vários empreendedores que escutam o programa e aqui no Brasil sempre a gente fala, né? O Brasil é um país, tem o risco Brasil, né? Que a gente tem uma alta carga tributária, juros altíssimos. Eles falam que o empreendedor do Brasil ele se daria bem em qualquer lugar do mundo, porque tamanhas as dificuldades que ele enfrenta. Eu queria saber, quando você tem uma história como a sua, muito bonita, desafiadora, tem alguma semelhança em liderar uma expedição a uma montanha como o Everest e liderar uma empresa que passa por um momento de crise? Poxa, poxa, milhares de semelhanças. Você sabe que desde que voltei do Everest, eu fundei uma empresa, se chama Areta Duarte Gestão de Projetos Sociais, e essa empresa, em sociedade com uma outra chamada To Defy, tem possibilitado me realizar palestras em muitas empresas. A gente já atuou com palestras em empresas nacionais e até globais. E é semelhante à necessidade de a gente realmente estabelecer, por exemplo, resultados, um objetivo, um lugar onde a gente quer chegar. Algumas empresas com planejamento mensal, anual, bianual, poxa, 4 anos. Então, isso também se semelha. Quando a gente vai para o Everest, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter organização, tem que ter um norte, que topo que a gente quer chegar dentro desse período, com quem é que a gente vai se comunicar, qual é a consistência e regularidade, qual é o processo que nós temos que estabelecer para ter sucesso, quem são os atores envolvidos nesse grupo, nessa expedição, nesse time. Poxa vida, quem é que a gente vai sacar fora da nossa expedição? Então, aprender a falar não dentro da nossa jornada corporativa também é necessário. Quem é que estará com a gente? Poxa, escalada ao Everest se assemelha muito com qualquer escalada empresarial, com qualquer empreendedor, absolutamente. Desafios diários, e absolutamente faz sentido quando eu te ouço dizer que o empreendedor no Brasil conseguiria superar qualquer desafio.
porque é muito difícil mesmo. São muitos atores envolvidos e a gente tem que lidar diariamente, tecnicamente, emocionalmente, fisicamente, cuidar inclusive da saúde para conseguir avançar e alcançar o topo dentro daquele período estabelecido. Você fala em características que te tiram da periferia e que te dão uma visão de criatividade, de inovação, de empreendedorismo. O Brasil olha para a periferia e reconhece isso na periferia ou apenas olha a periferia e filtra pela carência o que precisa ou o que é a periferia? E quando você fala assim, tira da periferia, eu diria que primeiro que eu nem saí da periferia, eu moro lá até hoje, principalmente porque eu reconheço uma questão econômica bacana para eu viver, então, do ponto de vista econômico, é importante eu me manter lá. Outra coisa que me faz ficar lá é a questão da identificação, história de vida efetivamente, mas acima de tudo é reconhecer o poder que existe na periferia. A periferia empreende diariamente para conseguir sobreviver, para conseguir cuidar dos seus filhos, para conseguir ter moradia, para conseguir garantir o seu transporte, sua educação, sua saúde, com pouco. O acesso às oportunidades para as pessoas da periferia é baixo. Tem pouco acesso. Tem lugares que ela nem consegue, a galera dessa periferia nem consegue acessar. No entanto, a criatividade das pessoas da periferia, o senso de comunidade, trabalhar juntos como time e fazer com que, poxa, ora, um dia uma mulher vai trabalhar e os filhos dela ficam com quem enquanto não tem a vaga na creche? Poxa, a vizinha cuida. E o dia seguinte é o contrário. Poxa, hoje acabou o sal, o açúcar, alguém empresta, outro dia eu te empresto o óleo. Então, existe uma criatividade e uma força de vontade, garra dentro da periferia que mesmo com nada eles conseguem sobreviver e seguir em frente. E imaginem se houvesse oportunidade educacional, de formação e conexões com outros atores e com outros lugares. Então, eu não saí da periferia, continuo lá, até porque a mudança que eu quero no mundo começa no lugar onde eu vivo. Eu quero muito mais verde na periferia, eu quero muito mais tecnologia chegando lá, eu quero muito mais acesso à educação chegando lá. Esporte, por exemplo. Eu, quando voltei do Everest, determinei. O meu próximo Everest é ter paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. Nossa primeira já foi instalada e inaugurada para acesso gratuito dentro de um parque linear na periferia onde eu moro. Então, é isso que eu desejo, justamente porque eu acredito na pessoa da periferia. Bom, esse papo eu ficaria aqui 4 horas de programa. Só que nós temos aqui uma moça que tem um relógio ali na frente que fica me mostrando que o tempo está acabando. E a gente tem que ceder a essa moça, não vai ter jeito. Antes de agradecer a Aretha, eu queria pedir para o Fernando fazer um resumo, um compilado dessa prosa de hoje. Ô Paulo, em uma palavra, é inspiração. Acho que o que a Aretha fez serve para todas as pessoas do nosso planeta. Eu acho que quando a gente tem um sonho grande e a gente tem a fé, que foi a palavra que ela usou, a gente conquista tudo que a gente quiser. Então, assim, eu falo que é inspirador, Aretha. Todos os ouvintes aqui do Conectamente, vários empreendedores, a gente tem que ter essa fé diária mesmo, essa determinação que a gente vai conquistar os nossos sonhos. Não é aquele pequeno probleminha, ou aquele pequeno desafio, ou até grande desafio que a gente enfrenta nesse caminho que pode nos derrubar. Eu acho que é isso. E o brasileiro tem muito disso, ó. O brasileiro é muito determinado, Paulo. E como eu falei, eu acho que essa questão do empreendedor brasileiro dar certo no mundo é porque realmente ele enfrenta muitos desafios e, na grande maioria das vezes, os vence. Ele fez um resumo adequado pelo que você falou, Aretha? Você acha que ele foi um ouvinte atento da sua prosa? Super, super. Eu acredito piamente que cada um de nós tem um Everest para alcançar, ou alguns Everestes, e são Everestes diários, inclusive. Não precisa ser o literal a montanha, mas a gente acreditar que desafio está para todos. Mas só vale a pena realmente a gente acreditar, porque é avançando que a gente pode ter uma manhã melhor que hoje. Com fé, com dedicação e nunca necessariamente precisar ir sozinho, sabe? Quando contamos com outras pessoas no nosso entorno, a coisa fica mais factível, mais fortalecida. Às vezes, nós não temos um parceiro, uma parceira, alguém que queira nos ajudar no momento inicial. Não tem problema. Acreditem, avancem, não se distraiam e daqui a pouco, com seus resultados, pouco a pouco, as pessoas vão até te perguntar: como é que você conseguiu fazer? Também quero aprender. Inicialmente, tem gente que não acredita em você, mas depois vão pedir dicas, conselhos e vão querer estar contigo. Então, avance, vale a pena.
Areta Duarte esteve com a gente no Conectamente. Areta, muito, muito obrigado por essa prosa, dedicar o seu tempo para conversar conosco. Foi um enorme prazer conversar com você. Muito obrigado de coração. Enorme, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, está terminando aqui o Conectamente. Você já sabe, falei no início do programa, mas é sempre bom repetir. As nossas plataformas de streaming, especialmente o Multiprosa da CDL-BH, estão lá esperando para você ouvir esse conteúdo novamente, replicar esse conteúdo e enviar para aquela pessoa que você acha que tem que ouvir o que a Areta falou hoje, tá bom? A gente volta no próximo Conectamente. Muito obrigado pela sua companhia.